crise no setor da saúde continua. Além dos funcionários da Casa de Saúde do Rio Maina, agora é a vez dos trabalhadores do Hospital São Marcos de Nova Veneza deflagrar greve. E mais, no quadro Informe no Bairro, equipe do prefeito eleito Clésio Salvaro confirmou: Ideias administrará o Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Mais caro, novo aumento no preço da gasolina e diesel já foi repassado ao consumidor. Anvisa monitora risco agudo para a saúde oferecido por alimentos que sofrem com aplicação de agrotóxicos. E no esporte, parceria entre Clube Social e Prefeitura resultará em belo projeto social. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2016. Para você que sintoniza a TV Primavera, uma boa noite. E não são apenas os funcionários da Casa de Saúde do Rio Maina que estão em greve. Hoje, os trabalhadores do Hospital São Marcos, em Nova Veneza, também paralisaram as atividades. E segundo o presidente do sindicato que representa a categoria, a situação poderá ficar ainda pior. A jornalista Morgana Salvador nos traz mais informações. E o caos na saúde está cada vez mais complicado. E quem está aqui comigo é o Kleber, que vai nos trazer mais detalhes sobre essa situação. Kleber, conta pra gente então como é que está essa situação dos hospitais hoje em Criciúma. A gente sabe que o São Marcos também deflagrou greve nesse momento, né? Então, como já falasse, o caos está instalado na saúde da nossa região, né? A gente vive um momento a qual a gente não viveu nesses 8 anos de sindicato, né? E a gente sabe que está bem complicado, né? Hoje, realmente, os trabalhadores do Hospital de Nova Veneza entraram em greve, né, pelo atraso de salário, né? O Hospital do Rio Maina, ontem, apesar de a gente ter resolvido o problema da negociação, mantendo-se em greve por causa do atraso de salário também. E estamos em estado de greve no Hospital São José e Regional de Aranguá. Caso os pagamentos não saiam até sexta-feira, conforme prometido, também será deflagrada a greve a partir de sábado. Essa situação, né, acaba dando uma instabilidade para o trabalhador, né? A gente acaba acompanhando que são situações diferentes. Uma é sobre o reajuste salarial, em outros casos são realmente pelo atraso salarial, né, devido aos repasses que acabam não chegando aos hospitais. Essa situação, como é que está o clima, né, para os trabalhadores realmente poderem exercer sua função? Podemos dizer que a questão da negociação salarial ela está quase toda resolvida, né? Tem uma exceção que é o Hospital de Uruçanga, que a gente começa a greve lá na segunda-feira e que possa ser resolvida também o mais breve possível. Agora, o grande complicador, de fato, agora, os atrasos de salário, atraso de pagamento desse terceiro. Então, a gente está vivenciando uma situação que a gente não vivia aí há muito tempo, né? Hoje a gente tem problema com o financiamento, né, do poder público que não está pagando os hospitais, e temos também grandes problemas também de gestão de hospitais, né? Então a gente tem problema nesse sentido também. O ISEV é um grande problema de gestão. Agora, a situação do ISEV, né, as instituições que ele administra, como é que está essa situação exatamente nesse departamento? A gente sabe do São Marcos, mas como é que está a Casa de Saúde e o Hospital Santa Catarina? Então, a Casa de Saúde de Rio Maina é o único hospital deles aqui, né, na verdade, e de Sombrio também, que eles compraram. O Hospital de Saúde de Rio Maina está um caos, né, muito complicada a situação ali, né, continuam não pagando o fundo de garantia, atrasando o depósito do INSS, né, atrasando salários. Santa Catarina vai ser resolvido, estão recebendo, porque a justiça bloqueou o valor, está sendo pago. E agora, com a mudança a partir de janeiro, eu creio que essa situação vai melhorar. Mas, de fato, temos preocupação quanto ao ISEV do que possa acontecer para o futuro. Agora, falando de uma maneira geral, né, Kleber, o que esperar, né? Porque tudo se depende dos governos, até o que se sabe, em questão de repasses para que os trabalhadores possam receber, principalmente falando do Hospital São José, né, que é a nossa referência e que está fechado para o atendimento ao SUS, né? Mas os trabalhadores, como você mesmo citou, também podem entrar em greve. O que esperar de toda essa situação, né? Então, nossas perspectivas não são boas, né? Ainda ontem comentei com a direção do hospital que talvez o governo esteja fazendo isso de propósito para fazer as pessoas
poderíamos usar menos o Hospital São José e procurar outras unidades, né? Então a administração até concordou nesse sentido. Então eu não tenho dúvida também que a postura do governo do estado de não repassar dinheiro é uma retaliação lá do passado, quando o Hospital São José conseguiu o bloqueio de valores tanto da prefeitura como do estado. Então eles estão, na verdade, deixando de repassar aqueles valores que foram bloqueados, né? Então há uma briga muito grande aí que tem que se resolver. Eu acho que a população não pode pagar o pato por isso, né? Eu acho que se deve, tem que pagar, mas não podemos ficar desse jeito, porque estamos entrando no colapso, na verdade, né? O Hospital São José, sem dúvida nenhuma, é uma grande referência aqui na nossa região, que faz os atendimentos de média e alta complexidade. Não podemos ficar aí sem um hospital desse porte aí, dando suporte a toda a população. E só para a gente finalizar, Kleber, com essa situação do Hospital São José, acaba também superlotando, né, outros hospitais da região, como o próprio São Donato, que acaba enfrentando esse problema agora, né? Sim, sem dúvida, né? A segunda maior referência que nós temos aqui é o São Donato, depois o Regional de Aranguá, que criou também, que não deve estar lotado também. Então é uma situação complicada, né? O único diferencial é que o São José é um hospital de alta complexidade, onde atende os casos mais graves, etc. E isso acaba trazendo uma situação muito complicada, né? Então esperamos que essa situação se resolva o mais rápido possível, que a gente consiga sair desse impasse e que todos fiquem bem, né? Que os trabalhadores recebam seus salários, que a população continue com os seus atendimentos, até porque é nosso dinheiro que está lá, né? Então não podem deixar de pagar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente contribui. Então, governadores, por favor, né, vão resolver esse problema. Muito obrigada, Kleber, pelas informações. Tá, então, uma atualização sobre a situação dos hospitais aqui da região sul, né, que acabam sofrendo devido aos atrasos dos repasses e até de alguns meses que ainda não aconteceu. Morgana Salvador para o Informe Região. E o Hospital Materno Infantil Santa Catarina, mais uma vez, é pauta no quadro Informe no Bairro. Hoje a equipe do prefeito eleito Clésio Salvaro confirmou que o Instituto Ideias de Florianópolis irá administrar a instituição. Confira. O governo de transição de Clésio Salvaro já começa a estudar a situação em que se encontra o município. E na saúde, um dos principais problemas encontrados foi com o Hospital Santa Catarina. Diante deste fato, o governo buscou encontrar uma empresa que pudesse administrar a entidade hospitalar. E o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde, o IDEAS, deve ser o novo administrador do Hospital Santa Catarina, no qual deve ficar à frente nos primeiros meses de 2017. Nós já havíamos há algum tempo conversando com eles, já tivemos 4 reuniões. Ontem foi a reunião que a gente acabou batendo o martelo, né? A partir do momento que o ISEV sai, está cumprindo então esses 30 dias e há uma decisão de que dia 1º entraria uma nova empresa, nós optamos então pelo IDEAS, por ser a empresa que está no mercado, por atender as nossas necessidades enquanto ao serviço prestado e também pelas cifras, né? Diante do fato, o contrato foi feito em caráter de urgência, o que dá direito para o IDEAS administrar a entidade hospitalar pelos próximos 180 dias. No entanto, um processo licitatório deve ser feito pela administração municipal para definir quem deve gerenciar a instituição. O caráter emergencial de contratação, ele pode levar até 180 dias. Então, dentro desse prazo, nós temos que providenciar uma licitação. Esse instituto, inclusive, está ciente de que vai ter que participar dessa licitação e que pode não ser um instituto vencedor. O valor do repasse é outra situação que chamou bastante atenção, já que o ISEV hoje recebe R$ 1.250.000 e mais a produção, que chega aproximadamente a R$ 250 mil. O governo fechou um acordo com IDEAS pelo repasse de R$ 800 mil e a produção na média de R$ 250 mil, o que representa uma grande economia para a máquina pública. Hoje é transferido R$ 1.250.000, né, dos fundos diretos da prefeitura, mais R$ 250 mil, que gira em torno disso porque tem a ver com a produção.
A nossa base de cálculos para fazer a negociação não foi essa. A gente usou como base de cálculos o que a gente tinha e transferia para o Hospital São José com os reajustes. Então, houve uma redução aí de quase 40% no valor. Para participar do quadro Informe no Bairro, basta entrar em contato com a nossa equipe de produção. Nosso telefone é o 3442-2012, 3442-2012. Nosso e-mail é jornalismo@tvprimavera.com, jornalismo@tvprimavera.com. O nosso WhatsApp é o 98505-6342, 98505-6342. A seguir, a Anvisa monitora risco agudo para a saúde oferecido por alimentos que sofrem com a aplicação de agrotóxicos. A Petrobras confirmou que o preço do litro da gasolina e do diesel serão reajustados. A diferença de preço já foi repassada para o consumidor, que agora pagará mais caro pelos combustíveis. O preço da gasolina e do diesel sofreram reajuste. O litro da gasolina teve um aumento de 8,1%, enquanto o diesel subiu 9,5%. Se for repassado integralmente ao consumidor final, isso representa 17 centavos a mais no litro do diesel e 12 centavos no litro da gasolina. A média do valor da gasolina na bomba deve ficar em torno de R$ 3,69, segundo o Sindicato dos Revendedores e Varejistas de Combustíveis de Criciúma. Já o diesel deve se aproximar dos R$ 3,00 o litro. Desde outubro, a empresa mudou a política de definição de preços. O Grupo Executivo de Mercado e Preços da estatal se reúne a cada 30 dias para determinar qual o valor dos combustíveis. Nos meses de outubro e novembro, o comitê decidiu pela redução do preço da gasolina e do diesel, o que não causou reflexo nas bombas devido ao preço do álcool que é adicionado na gasolina. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirmou que quase 99% das amostras de alimentos analisadas nos últimos 3 anos estavam livres de resíduos de agrotóxicos com risco de intoxicação durante 24 horas. É a primeira vez que a Anvisa monitora o risco agudo para a saúde oferecido por cereais, leguminosas, frutas, hortaliças e também raízes. A dona de casa escolhe a dedo os ingredientes para o jantar, mas sabe que para a receita ficar saudável, antes de cozinhar os alimentos, eles precisam ser bem lavados. A preocupação é com a quantidade de agrotóxicos que vai parar no prato. Por isso, cada uma tem uma receitinha caseira para eliminar o resíduo. As verduras que tem casca, eu tiro a casca. E o tomate, eu prefiro comprar o tomate cereja, porque eu fiquei sabendo que ele utiliza menos agrotóxicos. Ultimamente também fiquei sabendo que vinagre não resolve, então que é melhor usar água sanitária ou um outro composto. Na verdade, a gente procura obter informações seguras para diminuir a incidência, o que não é fácil porque os alimentos são tratados com muito veneno. A Simone diz que não chega a ficar neurótica se o que consome tem ou não agrotóxico. Para ela, uma boa lavada nos produtos e já está livre do veneno. Eu não sou uma pessoa que fico atenta, olhando a questão se tem agrotóxico, se tem não sei o que, se tem isso tudo. Mas eu faço a limpeza que eu acho que deve ser feita, que eu aprendi desde que criança. O agrotóxico ninguém vê, mas a gente sabe que ele está na maioria dos alimentos. Mas até que ponto esse produto traz risco para a nossa saúde? Um relatório inédito divulgado pela Anvisa vai fornecer ao consumidor informações importantes sobre o potencial de intoxicação de alimentos
que contenham resíduos. Esta é a primeira vez que a Anvisa faz esse monitoramento. Antes, as análises se preocupavam apenas em identificar irregularidades nos alimentos. Agora, o objetivo é analisar o risco agudo de intoxicações, que podem ocorrer dentro de um período de 24 horas após o consumo do alimento. Essa avaliação, que já acontece na Europa, Estados Unidos, Canadá e outros países, leva em consideração a quantidade de consumo dos produtos ingeridos pelo brasileiro. Foram avaliados cereais, leguminosas, frutas, hortaliças e raízes, um total de 25 alimentos. O critério de escolha foi o fato de que estes itens representam mais de 70% dos alimentos de origem vegetal consumidos pela população. O critério de escolha foi o fato de que estes itens representam mais de 70% dos alimentos de origem vegetal consumidos pela população. O resultado foi positivo. Quase 99% das amostras de alimentos analisadas pela Anvisa entre o período de 2013 e 2015 estão livres de resíduos de agrotóxicos que representam risco agudo para a saúde. Os alimentos que mais tiveram reprovação foram a laranja e o abacaxi. O alimento brasileiro in natura é seguro para consumo e temos que lembrar que frutas e hortaliças elas são fundamentais para uma dieta saudável, previnem doenças crônicas importantes. Para a Anvisa, os resultados obtidos com o relatório vão contribuir para a segurança alimentar da população. A agência afirma que, quando são encontrados riscos para a saúde, o procedimento é aumentar a fiscalização em toda a cadeia produtiva. Neste mercado de produtos orgânicos, encontramos a Márcia, que é adepta da alimentação de baixa caloria. Ela prioriza o consumo de frutas, verduras e legumes, mas, na hora de comprar, escolhe só os produtos cultivados sem agrotóxicos. Eu acredito que, além disso, o gosto dos alimentos é bem mais vivo, né? É bem mais marcante. Ela ficou feliz em saber o resultado do relatório da Anvisa, mas diz que não irá mudar o hábito de consumir apenas alimentos orgânicos. Obviamente, eles são um pouquinho mais caros, até por conta da produção deles, mas eu acho que é um dinheiro bem gasto, é um dinheiro gasto na saúde. Eu opto sim, vou continuar usando, com certeza. A seguir, parceria entre Clube Social e Prefeitura resultou em um belo projeto social. Foi firmado na tarde de hoje uma parceria entre um clube social da cidade e a prefeitura. Deste acordo nascerá um belo projeto social. Confira na reportagem de Morgana Salvador. A Prefeitura de Criciúma e a Sociedade Recreativa Mampituba realizaram a parceria em busca da formação de atletas olímpicos e paralímpicos. A assinatura do documento marcou o evento que promete dar bons frutos. É para aqueles atletas que já têm a tendência, que têm o encaminhamento, que já estão sendo percebidos como atletas diferentes, atletas que nasceram com talento, e são exatamente esses atletas que virão para cá no regime, diríamos assim, de internato, no regime de treinamento permanente e um acompanhamento extremamente profissional, extremamente técnico, para formar exatamente os campeões que nós estamos falando. E tratamos também, evidentemente, de pessoas de fragilidades sociais que podem participar e também dos para-atletas, que também serão treinados aqui. O clube tem a estrutura e tem a verba dos editais, mas hoje nós algumas modalidades temos aqui dentro, mas o número de atletas é reduzido. Então nós fizemos essa parceria com a Fundação, porque a Fundação tem os atletas. A prática do projeto vai acontecer dentro do Mampituba, onde os atletas vão encontrar todo o suporte necessário para desenvolver uma das 9 modalidades disponíveis. Inicialmente nós optamos por desenvolver 9 modalidades, 6 modalidades olímpicas, 3 modalidades paralímpicas. São elas atletismo, ginástica rítmica, natação, triatlon, paratriatlon, tênis de mesa paralímpico, tênis de campo e tênis em cadeiras.
Esse edital que nós fomos contemplados nesse momento, pontualmente, a verba, esses 4.300.000, eles são específicos para pagamento dos salários das equipes multidisciplinares. O Mampituba já está de olho em outros editais que garantem verbas que podem ser utilizadas na compra de equipamentos e nas viagens dos atletas em competições. Pelo que a gente tem notícias, esse próximo edital vai contemplar verba para pagar despesas em competição dessas modalidades que a gente tem. Então é uma sequência meio lógica, né? Se eu tenho oportunidade de formar as equipes multidisciplinares e vou ter atletas treinando, eu tenho que dar condição que eles vão competir. Então, o que se sabe é isso, que provavelmente seja para um projeto para pagamento dessas despesas. Se fala também que podem também englobar uma aquisição de equipamentos. Uma sequência lógica também, né? Então, assim, se nós temos o treinador, temos que dar condição das equipes irem competir e nós temos que dar o equipamento para que eles possam desenvolver a sua modalidade. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.